Isaías capítulo 53, a gente vai ler do verso 3 ao 7. Qual é o contexto aqui enquanto você vai abrindo, né? Qual é o contexto? Cara, esse texto aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. E isso me impressiona, porque eu sempre leio esse texto e vejo Jesus. E, cara, eu queria que você lesse assim também, né? Como quem lê pela primeira vez. Quando eu comecei a ler a Bíblia, assim, que eu não conhecia quase nada, né, da Bíblia, aí comecei a ler, as histórias para mim eram histórias novas, então para mim era muito bacana, porque quando eu li a história de Daniel, era uma história nova para mim, quando eu li a história de José, de Moisés, aí eu acho maneiro que, assim, quando eu leio agora pela segunda, tal, vez, ou outras vezes, tal, não vou dizer quantas vezes eu estou lendo a Bíblia, para não te espantar. E aí, cara, quando eu leio assim, eu lembro da primeira vez que eu li. Aí quando eu li, por exemplo, a história de Moisés, eu lia torcendo para Deus deixar Moisés entrar na terra prometida. E eu ficava, poxa, tomara que ele consiga. E aí Moisés não entra, tal, e isso é legal também, que Deus não faz tudo que eu quero, mas que eu faça tudo que seja a vontade dele essa noite. Antes de ler, a gente vai orar. Todo mundo achou? Isaías 53, de 3 a 7. Então, vamos orar antes. Senhor, muito obrigado, Pai, que a gente está aqui essa noite. Essa não é qualquer noite. É a noite que a gente está vivendo agora. E por isso essa é uma noite muito especial. O Senhor deu vida para a gente hoje. O Senhor fez com que a gente levantasse da nossa cama. Pai, o Senhor nos alimentou, Pai, com o alimento que vem do alto, Senhor. Em nome de Jesus, a gente cantou as músicas aqui, Pai, que falavam dessa história. A nossa vida está voltada para essa história, Pai, que ela não passe despercebida para nós, que ela seja sempre um motivo de recomeço para nós, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, que a gente ouça a sua doce voz aqui hoje. Amém, Senhor. Galera, vamos ler então, Isaías 53, de 3 a 7. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Amém. Então, galera, hoje, né, é sábado, não é isso? E eu queria, assim, falar de anteontem, que seria quinta-feira, mas não a quinta-feira de anteontem, a quinta-feira que foi prevista por esse texto, há 700 anos antes do texto acontecer, há mais ou menos 2.700 anos antes da nossa existência agora, nesse momento. Esse texto foi escrito e falava de uma quinta-feira 2000 anos atrás, que era a quinta-feira que Jesus viveu antes de ser crucificado, um dia antes da sua morte. Aí eu queria que a gente lembrasse dessa quinta-feira agora, e a gente fosse lembrando desses dias assim que sucederam esse encontro dele com os discípulos na quinta, assim por diante. Cara, era já de noite e Jesus se reúne com os seus discípulos para celebrar a para celebrar a Páscoa. E aí, ele reunido com os discípulos, ele tira a sua capa, ele veste um avental. Antes de celebrar a ceia, ele reúne seus discípulos e fala com eles assim: olha, eu vou fazer um gesto para vocês agora, para que vocês lembrem desse gesto no futuro. E ele vai, pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos.
e eles têm os pés lavados por Jesus. Na casa que Jesus estava não tinha ninguém para fazer isso, ele pegou uma casa emprestada, tal, de um amigo, e aquilo talvez fosse papel de um dos discípulos, mas ele, como mestre, se humilha como servo e veste a capa de um escravo e lava os pés dos seus discípulos. E logo depois que ele faz isso, eles partem para o momento da ceia. Jesus pega o pão, parte o pão. Ao partir o pão, ele diz que o pão é semelhante ao seu corpo, que seria partido também na cruz. Quando Jesus parte o pão, cara, eu me lembro de uma cena que existe um quadro que se chama A Sombra da Morte. Depois, se você quiser consultar aí, você vai achar facilmente no Google. Cara, o quadro mostra assim, Jesus numa carpintaria. É claro que essa é uma cena fictícia, né? Não é exatamente algo que a Bíblia descreve, mas a cena é muito bonita. É Jesus numa carpintaria e ele está numa posição assim, à frente da mulher, né, que está com ele, que no caso parece que é a Maria. No fundo da carpintaria você vê aqueles objetos que são objetos de carpinteiro, e são objetos que lembram muito os objetos que foram usados no martírio de Jesus, já na sexta-feira na cruz. Então você vê aqueles objetos que foram usados para pregar Jesus, né, para que ele fosse maltratado, torturado ali naquelas cenas. E a cena se dá da seguinte maneira: Jesus está à frente dela e a projeção do corpo de Jesus forma uma sombra de uma cruz no fundo. Então, assim, por isso é A Sombra da Morte, o nome do quadro. É Jesus, né, projetando a sombra de uma cruz, que seria, né, o local de sua morte. O que é bacana do quadro é que o quadro mostra que Jesus, ele nasceu para aquele momento, na verdade. Aquele momento não foi por acaso. Aquele momento era esperado por ele. O propósito da vida dele era o momento da cruz. Quando Jesus reparte o pão, eu imagino ele também abrindo os braços assim e projetando no fundo da sala uma cruz maior do que aquela da carpintaria, porque a cruz agora estava muito próxima dele. Ele estava às vésperas de ser crucificado. Então essa foi a noite mais importante da história, mais importante de todos os tempos. Dessa noite se decide a minha vida e a sua. Dessa noite se divide a história da humanidade. A partir dessa noite Jesus seria crucificado e glorificado. Jesus, depois dessa noite, diz, né, a história que ele canta um hino de louvor a Deus, e ele vai com os seus discípulos então para uma outra cena, para um outro momento, que é o Getsêmani. Ainda na quinta noite, resolve orar com os seus discípulos, separa 3 com ele, que é Tiago, né, João e Pedro, e diz para eles assim: ora comigo, ora por mim, porque eu estou sentindo uma angústia, que é a angústia da morte. E ele vai, começa a orar sozinho, e os discípulos dormem, e ele naquele clamor, diz o Evangelho de Lucas, que ele é consolado por um anjo, e ele sua, e o suor dele é como se fosse gota de sangue, e aquele suor como gota de sangue se derrama no chão. Isso cientificamente é explicado quando alguém passa por esse tipo de processo. Não saberia nem explicar agora, cabe de repente a gente consultar depois. Jesus passa por esse processo de sofrimento e angústia, e depois se vê preparado para o momento da sua morte. Jesus volta, chama os discípulos, e aí ele está prestes a ser traído. Vem um homem, né, acompanhado de muitos soldados. Esse homem é Judas Iscariotes. Judas havia vendido a pessoa de Jesus por 30 moedas de prata, e Judas aceita um preço por isso. Judas é um homem ganancioso por isso. Os evangelhos dizem que Judas é ganancioso. Judas não é um coitado, Judas não está ali por acaso. Judas é um homem ganancioso que vende Jesus Cristo para os soldados romanos e para os fariseus. E no meio daquele povo lá, Jesus aceita a sua prisão. Naquele momento, Pedro, que era um homem também de respostas rápidas, puxa uma espada, corta a orelha de um dos guardas ali do Sinédrio. Jesus, no mesmo momento, repreende a Pedro, pega a orelha do cara e coloca no lugar. Mais um milagre de Jesus naquele momento ali.
indo para a morte, né, para o momento final. Ontem foi que dia então? Ontem foi sexta. Então a gente está agora na sexta, só que não ontem, mas há 2000 anos atrás. Na sexta-feira, Jesus às 9 da manhã vai ser crucificado. Mas antes de ser crucificado, Jesus é torturado pelos guardas, e ele é torturado pelos fariseus, batem no rosto de Jesus, cospem na cara de Jesus, e Jesus vai ser esmurrado, açoitado, e ele vai ser açoitado num primeiro momento pela covardia de Pilatos, porque Pilatos diz assim: vou açoitá-lo, e de repente isso já é o suficiente, mas o povo clama e pede para que ele seja crucificado. Há um outro homem, uma tradição no meio dos romanos de liberar um camarada preso nessa época da Páscoa. O outro homem é Barrabás. Então Pilatos mostra o Jesus açoitado e o Barrabás assassino. Pilatos sabia que Jesus era inocente e diz isso pelo menos 3 vezes nos evangelhos, que sabia que Jesus era inocente. E Pilatos diz assim: eu tenho que escolher um para liberar, como diz a tradição, qual que vocês querem? O povo escolhe Barrabás e pedem para crucificar Jesus. E Jesus, ele tem que agora seguir uma sentença que não é necessariamente uma sentença dele. Jesus, ele foi traído pela ganância de Judas. Jesus, ele foi entregue para os soldados pela covardia de Pilatos. Jesus foi acusado pelos fariseus por inveja, porque o povo que dominava a religião daquela época tinha inveja da figura de Jesus e daquilo que ele dizia a respeito da palavra de Deus. Essas três características assim nos colocam diante do Cristo que vai ser crucificado. Como diz a tradição romana, o homem que seria crucificado tinha que carregar sua própria cruz até o local da crucificação. Então, naquela área da Judéia, isso acontecia. Jesus tem que pegar sua própria cruz, açoitado, cuspido, humilhado, triturado, como diz o texto de Isaías. Jesus carrega a sua cruz até o local da crucificação. Lá nesse local, o madeiro é deitado. Jesus vai ter as mãos dele perfuradas e os pés. Nem sempre o prisioneiro tinha as mãos e os pés perfurados, mas isso acontece com Jesus, e Jesus vai ser levantado. Há um apoio para os pés, para que a morte seja mais lenta do que seria a morte pela cruz. Já é necessariamente uma morte lenta. Às vezes os homens ficavam pendurados na cruz assim durante 3 dias, até morrerem. Então eles colocavam um apoio no pé para que você tivesse uma certa sustentação, e a partir daquilo ali, né, você não ficasse totalmente sufocado e fosse se sufocando, né, ao longo dos dias ali da crucificação. Então colocam Jesus ali no madeiro. Jesus é exposto à humilhação. Os homens iam para aquele lugar nu, sem roupa, e tinham que carregar a cruz, e carregar a cruz era a maior humilhação para qualquer pessoa daquela época. Os romanos diziam entre eles que nenhum romano poderia ser crucificado, porque isso era uma humilhação maior do que qualquer outra. Então, assim, como Jesus não era romano, ele podia ser crucificado. Então Jesus é humilhado, Jesus é torturado, e isso tudo acontece por um propósito. Quando a gente olha nas questões assim naturais e humanas, Jesus foi condenado pela covardia de Pilatos, Jesus foi condenado pela inveja dos fariseus, Jesus foi, traído pela ganância de Judas. Mas num plano superior a esse, havia um propósito, o propósito que tinha sido dito 700 anos atrás por Isaías. E eu queria que você lesse essa razão, que é uma razão espiritual, comigo também na Bíblia. Você pode abrir o texto comigo, ó, João, o Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 10, do verso 14 ao 18. Tudo bem? Evangelho de João, capítulo 10, de 14 a 18.
Todo mundo achou? Diz assim o texto: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ou seja, apesar desse pano de fundo humano, há um pano de fundo superior e misterioso, espiritual, em que Jesus não é morto por esses personagens, mas Jesus se entrega, derrama sua própria vida, aceita essa sentença de morte por um motivo maior. O motivo agora já é outro. O motivo é derramar a própria vida pelos nossos pecados. O motivo é derramar a própria vida por aquilo que a gente fez de errado. O motivo é derramar a própria vida para religar o homem a Deus, para fazer com que o homem chegue à presença de Deus mais uma vez, porque o homem não poderia fazer isso senão pela cruz, senão pela morte de um homem justo e perfeito como Jesus. A grande questão, cara, é que assim, a cruz, ela é ofensiva para os homens. A cruz ofende os homens. Os homens da época se espantavam quando alguém falava que o Deus, o Filho de Deus, Jesus, o Salvador, o Messias, pudesse ter sido morto na cruz. No entanto, a cruz não é só ofensiva no passado, a cruz é ofensiva hoje. As pessoas se ofendem com a cruz hoje. Quando eu falo da salvação, muita gente não quer ouvir, não quer prestar atenção. Cara, por que isso acontece? Há algumas razões para isso. A primeira razão para a cruz ser ofensiva é que a cruz expõe o meu pecado. Quando eu olho para Jesus na cruz, é preferível tantas vezes não olhar, porque na cruz está estampado o meu erro. Ele era um inocente que foi morto, mas o meu lugar era a cruz. Na cruz está estampada a minha falha, a minha mentira, a minha falsidade, os meus erros, a minha ignorância, o meu pecado, a minha maldade. Tudo isso está estampado na cruz. Por isso que muitos não querem olhar para a cruz, por isso que muitos rejeitam a cruz, porque ali eles se veem na posição que estariam se não fosse Jesus, se não fosse o resgate dele para suas vidas. Você entende? Há uma outra razão para que a cruz esteja ofensiva para as pessoas. A cruz é ofensiva porque ela tira dos homens a possibilidade de serem salvos pelas próprias obras. A cruz ofende as pessoas porque elas acham que elas poderiam fazer alguma coisa para serem salvas. E a cruz vai me mostrar que não há nada que eu faça para que eu possa me chegar a Deus, que a salvação é de graça, que eu não posso nem comprar com dinheiro, que eu não posso nem comprar com esforço, que eu não posso nem comprar com o meu trabalho, que ainda que eu fizesse a vida toda, trabalhasse a vida toda, eu nunca ia conseguir chegar à presença de Deus, a não ser por um homem perfeito, que morreu na cruz como cordeiro, calado, como diz Isaías, como Jesus morreu. A cruz ofende os homens, porque os homens se veem impotentes diante da cruz, porque não é possível chegar a Deus se não for por Jesus. É isso que diz a palavra de Deus, é isso que diz o Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Quando eu rejeito essa palavra, eu rejeito a cruz. Quando eu rejeito essa palavra, eu rejeito Jesus, e rejeito a salvação que Ele me oferece de graça, de graça. O que eu acho, cara, mais bonito assim, na cruz, é que, cara, eu sempre penso que Jesus pensou em mim quando estava na cruz, e eu sempre o vejo me chamando, e depois que eu tive um encontro com a cruz, cara, parece loucura, mas eu vejo a cruz em todo lugar. Eu olho para essas armações de ferro, eu vejo a cruz de Jesus, no ônibus eu vi a cruz de Jesus, no piso da minha casa eu vejo a cruz de Jesus. Isso me lembra sempre esse amor tão grandioso que é dado de graça, que eu não preciso fazer nada. Em Romanos, no capítulo 5, verso 8,
A palavra de Deus diz que Deus nos amou enquanto a gente ainda era pecador. A gente tem a mania de falar, eu tenho esse hábito também, não estou corrigindo ninguém não. A gente tem o hábito de falar assim, que Deus ama a gente, apesar de... Cara, a Bíblia não diz isso, diz que ama enquanto pecador, enquanto eu ainda era pecador. Cara, no pior dia da minha vida, no dia que eu fui mais falso, traiçoeiro, no dia que eu fui maldito, mentiroso, no dia que eu fui desgraçado, no dia que eu fui o pior Clóvis de todos, o pior de toda a história, Deus me amou naquele dia. Você entende? Cara, às vezes a gente fica com umas neuroses assim, cara, será que Deus me ama? Cara, Deus te amou no pior dia da sua vida. Você pode ter feito o que for. A salvação na cruz é para sempre, meu irmão. Desde que você encontre com ela, é para sempre. Então, se depois que você encontrou Jesus, você pecou, você falhou, cara, Deus te amou nesse dia. Te amou mais do que nunca nesse dia. Entende? Foi por esse dia que Jesus morreu na cruz. Foi por esse dia que Ele pensou em mim. Foi por esse dia que Ele se dedicou a mim. Então, nesse dia eu sou amado, necessariamente eu sou amado. A cruz, ela traz um outro problema para as pessoas, porque a cruz iguala todo mundo. E isso é um problema para quem é vaidoso, quem é orgulhoso. Entende? Diante da cruz, todo mundo é igual. Não há questão étnica, não há questão socioeconômica, não há questão cultural. Todo mundo é igual diante da cruz, todo mundo é pecador, todo mundo precisa de perdão, independente de qualquer coisa. Todo mundo pode ser salvo na cruz. Essa é a mensagem da cruz. A cruz iguala todo mundo, e por isso a cruz me faz humilde como Jesus. E por isso na cruz eu lembro dele lavando os pés dos discípulos. E por isso a cruz me encanta tanto. Por isso que essa mensagem é uma mensagem que mudou a história da humanidade. Nenhum herói da literatura, nenhum personagem como Deus faria o que Jesus fez. Ninguém se entregou à morte como Jesus se entregou. O maior sofrimento de Jesus, a gente sempre visualiza aquele filme lá do Mel Gibson, sei lá. Essa semana eu vi o filme também. Fui inspirado por vários textos assim e tal. Cara, a gente sempre visualiza aquele sofrimento na carne que Jesus, passou. O maior sofrimento que Jesus passou na cruz não foi o sofrimento físico, foi o sofrimento espiritual. Por um momento ali, Jesus se vê sozinho na cruz. Jesus se vê distante do Pai. O pecado da minha vida e da tua vida, que estavam na vida de Jesus naquele momento, que Ele carregava por nós, faz com que Ele se separe de Deus de uma maneira que eu não consigo nem explicar. Mas o maior sofrimento dele é carregar o nosso pecado. Não é ser torturado, não é carregar a coroa de espinhos, não é ser agredido, não é ser furado na cruz. O maior sofrimento de Jesus foi carregar o meu pecado e a minha falha, o seu pecado e a sua falha, e se separar momentaneamente ali de Deus, naqueles instantes ali da crucificação. Às 9 horas da manhã Jesus vai ser crucificado. Às 3 horas da tarde, os romanos resolvem quebrar as pernas dos homens que estavam sendo crucificados para que eles morram mais rápido, porque o sábado estava chegando. E os judeus não estavam querendo ver ninguém pendurado na cruz no sábado, porque o sábado era dia de festa, um dia sagrado. Então, às 3 horas, resolvem quebrar a perna de todo mundo. Só que Jesus, pelas suas feridas do dia anterior, pelo seu martírio, ele já tinha morrido, já tinha cumprido a sua missão, e ele diz que estava feito, estava cumprido diante de Deus. Agora, diante da cruz, a gente está diante de um problema. O problema é como que a gente vai ver a cruz. A gente pode ver a cruz como um covarde, como fez Pilatos. A gente pode ver a cruz de uma maneira gananciosa, como muita gente se aproveita da cruz até para ganhar dinheiro hoje. A gente pode ver a cruz com orgulho, como os fariseus olharam para Jesus com orgulho, com inveja. Só que a cruz não é para covardes, a cruz não é para gananciosos, a cruz não é para orgulhosos. A cruz é para homens como eu, que são covardes, gananciosos, orgulhosos, mas arrependidos diante da cruz. A cruz, ela requer arrependimento. Diante da cruz, a gente tem que se arrepender. O que significa arrependimento? Arrependimento significa mudança de vida. Diante da cruz, algo tem que mudar dentro de mim. Eu não posso ser o mesmo diante da cruz. Se eu for o mesmo, a cruz nunca passou pela minha vida. Jesus diz mais, Jesus diz que quem seguisse a Ele deveria
carregar a própria cruz, tomar a própria cruz e segui-lo. Então a nossa vida tem que se transformar necessariamente. A cruz é de graça, mas o discipulado requer muita coisa. Entende? A cruz é de graça, mas o discipulado requer tudo. Na verdade, tudo. Aos poucos a gente vai conseguindo dar tudo no discipulado. Agora a gente chega no sábado. Hoje é sábado, não é isso? Hoje é sábado. No sábado, eu não sei como é que foi o dia daqueles homens, mas quando eu era criança, minha avó tentava reproduzir aquele dia para mim, minha avó Sara. Ela fazia silêncio no sábado, não falava uma palavra quase. E se falasse, a televisão ficava desligada, e ela, se falasse alguma coisa, né, naquele silêncio, ela falava bem baixinho, alguma coisa no meu ouvido. E aquele silêncio dela, cara, para mim, assim, representa hoje o silêncio que a gente faz quando a gente vai falar, antes da gente falar alguma coisa muito importante, que a gente faz um silêncio, entendeu? E que a gente medita sobre o que a gente vai falar antes de falar. Quando a gente se prepara para falar, aquele silêncio que demora poucos segundos, mas que às vezes parece um silêncio maior. Esse silêncio da minha avó me lembra esse tipo de silêncio, sim. O silêncio de quem vai me contar uma história que é decisiva e uma história que ia mudar a minha vida necessariamente. Hoje não é um dia de silêncio, hoje. Deveria ser em algum momento silencioso para que a gente meditasse sobre a história de Jesus, para que a gente pensasse sobre a história dele. Nessa meditação, cara, em silêncio, eu penso, mas vou falar para você escutar, que para eu ter parte na glória de Deus e na graça de Deus, eu tenho que ver a minha parte também na cruz. Uma parte da cruz era para mim. E por isso eu posso reivindicar uma participação na graça e na glória. Eu lembro também, em silêncio, que antes do Pentecostes vem a ressurreição. Mas antes da ressurreição vem a cruz. Cara, se nada mudar na nossa vida, ninguém vai acreditar que a gente teve um encontro real com Jesus. Às vezes as pessoas não acreditam na palavra de Deus, mas se elas virem uma mudança em nós, cara, elas podem acreditar. Então algo tem que mudar no meu coração. Essa parcela da cruz tem que estar em mim. Eu tenho que enxergar a cruz todo dia. E tenho que me renovar todo dia, a ponto das pessoas ouvirem pelo meu testemunho que Jesus está vivo. E eu tenho toda a certeza que Jesus está vivo. A maior certeza que eu tenho hoje é que Jesus está vivo, a maior de todas. Mais certo do que esse dia de hoje, mais certo do que o que a gente está vivendo agora, mais certo do que isso, é esse evento atemporal, que é a cruz de Jesus, esse evento que é para toda a história. A gente está no sábado, mas a gente não está no sábado. Cara, a gente está no domingo. No calendário judaico, na cronologia judaica, a partir das 6 horas já era domingo. Entende? Se a gente estivesse vivendo no momento que Jesus viveu, prestes a ressuscitar, a gente já teria passado das 6 horas. Que horas tem? 9h30. Já passou das 6, já é domingo. E domingo é um dia fantástico, porque domingo é o dia mais importante da história. Porque domingo é o dia que Jesus vai ressuscitar. Eu queria que você abrisse um texto comigo para a gente fechar, que é o texto de João, também no Evangelho de João, só que agora no capítulo 20. A gente vai ler a partir do versículo 24. João, capítulo 20, versículo 24. João capítulo 20, versículo 24. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Isso é depois da morte de Jesus. Jesus ressuscita, aparece para esses homens. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei.
Uma semana mais tarde, Tomé teve que esperar mais um pouco. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Vou ler de novo, ó. Felizes os que não viram e creram. Jesus está falando de mim aqui. Jesus está falando de nós aqui. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Cara, Jesus podia ter rejeitado Tomé por não ter acreditado. Jesus trata Tomé com carinho, mostra as feridas, e Tomé finalmente acredita. E, cara, Jesus ressuscita no terceiro dia, e essa é uma certeza que eu tenho que ter no meu coração sem ter visto. E eu sou bem-aventurado e eu sou feliz por isso, porque eu acredito na ressurreição. Há muitas provas da ressurreição. Uma das provas da ressurreição é que esses homens que contaram essas histórias aqui, se eles tivessem inventado uma mentira, qual seria a razão deles serem perseguidos, mortos, crucificados? Porque muitos foram crucificados por essa mentira que eles mesmos inventaram. Você entende? Uma coisa é eu morrer por uma mentira que me contaram. Por exemplo, esses caras me contaram alguma coisa. Se for mentira, de repente eu morro por isso. Mas eles eram testemunhas oculares. Eles disseram que viram. Qual seria a razão deles morrerem, darem a vida, serem crucificados igual a Jesus? Por uma mentira. Cara, isso é uma das provas da ressurreição entre muitas. Uma das provas da ressurreição sou eu aqui hoje. Se você fizer um exame em mim, psicológico, tal, possivelmente passei no teste do Detran, daquele teste lá doido do Detran, de marcar o desenhinho e tal. Possivelmente, não estou garantindo também não. Possivelmente eu não vou ser dado como louco. Cara, mas eu tenho certeza de que Jesus existe. Eu tenho certeza de que Jesus morreu naquela cruz. Eu tenho certeza de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eu tenho certeza que um dia eu ressuscitarei com Ele. Cara, a partir daquele domingo, todo dia é domingo. Todo dia é domingo. Há 17 anos atrás, eu não sei em que dia da semana, eu fui chamado para dar um passo à frente quando eu ouvi a história de Jesus. E eu dei um passo à frente e aquele dia, com certeza era domingo. Hoje é domingo. Hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia da gente vencer a morte com Jesus. Hoje é dia da gente encarar aquilo que Ele propôs para a gente na cruz. Hoje é dia da gente assumir o perdão. A gente não ser falso, orgulhoso. A gente não ser mentiroso, mas ser ex-mentiroso, ex-falso, ex-orgulhoso diante da cruz de Jesus. Eu queria que você orasse comigo então, por favor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia tão maravilhoso, Senhor. Essa história nunca é a mesma, Pai, no nosso coração, mas ela sempre fala ao nosso coração como uma história de amor, Pai, a história mais linda de todas, que é a história do Filho de Deus, que veio ao mundo para nos resgatar do nosso pecado, da nossa maldade. A gente não merecia nada, Senhor, e a gente recebeu o Teu perdão e a Tua graça. Pai, a gente quer ter parte nessa cruz, Senhor. A gente quer olhar para ela e se reconhecer, Senhor. A gente não quer fugir dela não, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor lembre de nós, Pai, quando vier o Teu reino e a Tua glória, Pai. A gente tem vivido o Teu reino nessa terra. A gente tem visto as Tuas maravilhas, Pai. A Tua palavra diz que a gente veria sinais maiores, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa a nossa vida, Pai. A gente coloca a nossa vida diante de Ti, Pai. Usa a nossa vida. A gente nem sabe o que a gente está falando, como aqueles discípulos que disseram que iam tomar do mesmo cálice que o Teu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a gente declara pela fé, Pai, que a gente quer tomar do Teu cálice, Pai. Que a gente quer caminhar contigo, Senhor.
Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Se alguém aqui, Pai, não tem ainda essa certeza da salvação, que nunca deu esse passo à frente, Pai, que se coloque em oração agora diante de Ti, que entregue a vida para Jesus, Pai, que seja uma pessoa reconciliada contigo para sempre, Senhor, que o nome dessa pessoa esteja escrito no Teu livro, no livro da vida, Pai, e que ela seja contada entre os santos, entre os benditos de Deus, quando Tua glória vier e o Teu reino vier, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, eu te dou glória, Pai, de todo o coração, aleluia, Senhor, obrigado pela cruz, Senhor, obrigado, Senhor, pela cruz, obrigado pela ressurreição, Pai, obrigado pela vida eterna, obrigado pelo sangue derramado, Senhor, por toda a aflição, Pai, por todo o peso da minha maldade naquele lugar, Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter se lembrado de mim, Senhor, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém.